Glória a Deus, porque é o tempo do fim, é o tempo de pregar a terceira mensagem angélica, é o tempo de receber o Espírito Santo, fazer a última pregação, é a última batalha que vai acontecer entre o bem e o mal. Nós vamos vencer a besta, o falso profeta, Satanás, os seus anjos, todo mal vai ser vencido e em breve nós vamos estar na eternidade. Nós vamos conhecer o universo, o céu. Já imaginou isso? É maravilhoso, né? Mas antes, a gente tem que acabar com o mal, com uma erva daninha que está se alastrando no meio do povo de Deus. É um tremendo erro, é um tremendo engano que a gente vai tirar hoje. Glória a Deus. Então, presta muita atenção, me ajuda a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas se afastem desse erro e para aqueles que ainda esse erro não chegou, para quando ele chegar as pessoas já saibam e não aceitem esse erro. Então nós vamos estudar sobre o pecado, sobre a vitória sobre o pecado. Será que é possível? Como que é possível? Tem muita gente pregando mentiras sobre esse assunto, o pessoal do IAG. Sabe o que nós vamos fazer com o pessoal do IAG hoje? Acabou a misericórdia. Hoje nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos bater e bater nesse povo, para eles parar de pregar mentira. Tem que falar a verdade, né? E eles são mentirosos. Eu vou provar para você hoje que o povo do IAG é mentiroso. Não adianta você falar para mim que eles estão entregando livro, que eles estão fazendo a obra de Deus em um aspecto. Não interessa. Eles têm que parar de pecar, de falar coisa errada. Eles têm que parar de ensinar errado para o povo. Eles estão levando o povo para a perdição. Então, nós precisamos compartilhar esse vídeo, porque vai ficar provado nesse vídeo que eles estão pregando enganos, mentiras que devem ser paralisadas, né? A obra de entregar livro é uma bênção, deve continuar, mas eles têm que tirar esse engano, tem que tirar o líder lá do IAG, que está compactuando com esse engano, que está ensinando errado para o povo. Então esse vídeo, ele vai dar base para você sair desse engano. Então por isso você tem que prestar atenção, orar bastante, jejuar e compartilhar esse vídeo. Vamos abrir a Bíblia lá em Romanos, então, para você começar a entender. Eu já fiz a minha oração, eu já busquei a Deus aqui para trazer essa mensagem. Então, se você ainda não fez isso, desliga um pouquinho aqui, faça a sua oração, peça a Deus entendimento para que você realmente entenda a vontade dele sobre esse assunto. Romanos, capítulo 8, verso 3. Olha só o que tem aqui em Romanos 8, 3. Porquanto o que for impossível à lei, o que for o quê? Impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Então a lei estava enferma pelo quê? Pela carne, né? Pela carne, ok? Então a lei estava enferma pela carne. Agora você vai lá em João, né? Vai lá em João e você vai ver o encontro que Jesus teve com Nicodemos, capítulo 3. E aí, você pergunta lá para o Silveirinho Cool, né? Para o pessoal do IAG, se Jesus estava certo quando ele disse para Nicodemos o seguinte, capítulo 3 de João, né? O verso 6. O que é nascido da carne é carne. Então, o que é nascido da carne é o que? É espírito? Você já nasce espirituoso? Você já nasce no espírito? Não, meu querido. Por isso que Jesus diz para Nicodemos, o que é nascido da carne, é pecado, né? Eles falam que aquele texto lá de que Davi foi gerado em pecado, não é isso que quer dizer, né? Em pecado me concebeu minha mãe. É porque a mãe dele estava pecando. Olha só a imaginação desse povo. A mãe do cara estava pecando quando teve ele. Ou seja, é uma imaginação realmente cabulosa, né? Não é mais fácil você aceitar a harmonia de todos os textos que falam sobre esse assunto, de que Davi nasceu com pecado. Como Jesus disse para Nicodemos, que você nasce em pecado e tem que nascer de novo. Porque se você nascesse sem pecado, você não precisava nascer de novo. Alguns não precisariam, né? Porque eles dizem lá que a pessoa só vira pecador quando ela peca, quando ela comete o primeiro pecado, mas isso não vai de acordo com as Escrituras. Jesus falou que isso é mentira,
Porque ele falou para Nicodemos, você tem que nascer de novo. Todo mundo que nasce na terra, nasce na carne. Então tem que nascer de novo, tem que nascer no Espírito. Entendeu? Você de AG entendeu que tem que nascer de novo? Tem que nascer do Espírito. Você nasceu na carne, você nasceu no pecado. Ah, você está com dúvida ainda? Calma que até o final do vídeo vai tirar toda a sua dúvida. Aqui, ó, Romanos, capítulo 5 agora. Vamos para Romanos, capítulo 5. Porque, 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Então, você se tornou pecador por quê? Porque você pecou? Não! Isso é mentira! Você se tornou pecador por causa do pecado de Adão. Quando Adão pecou, ele deu o pecado para todo mundo. Todos os descendentes, toda a descendência de Adão já nasce com pecado. Está escrito aqui, ó. Leva para um professor de português e pergunta para ele, interpreta esse texto aqui para mim. O que esse texto está querendo dizer? Então eu vou ler de novo. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Então, por causa de uma desobediência, você se tornou pecador. É isso que o texto está dizendo. Não tem como você entender outra coisa. Só com a imaginação do capeta para você entender outra coisa, né? Então, vamos lá agora em Romanos 3:20. Diz assim, ó. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Por que você não é justificado por obras da lei? Porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quando você se depara com a lei de Deus, ela é muito perfeita, você é carne. Então o que acontece? Você não pode ir com a lei. Então você precisa do que? Da graça. E qual graça que Jesus precisou? Pelo amor de Deus, qual graça que Jesus precisou, minha gente? Jesus não precisava de graça, porque ele é diferente de nós, né? Ele é perfeito. Nós nascemos imperfeitos, ele nasceu perfeito. Mas tem gente que ainda está com dúvida, né? Porque o engano é tão terrível que as pessoas, por mais que você mostre a verdade, elas não conseguem entender. Você já viu uma pessoa que a vida toda acreditou que o domingo era o dia de Deus? Quando você abre a Bíblia e mostra para ela e lê o mandamento em Êxodo 20, falando assim, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Você abre a Bíblia católica para ele e mostra, mas ele não aceita. Sabe por quê? Porque ele está enganado, ele está cego, então ele não vê, ele não ouve. É assim que o pessoal de IAG está deixando as outras pessoas. Estão ficando surdas e cegas, né? Porque está muito claro aqui, está muito claro. Mas vamos continuar. Eu tenho certeza que até o final, depois que você vê o que Ellen White escreveu sobre esse assunto, eu trouxe aqui textos novos, textos que você não vai achar em lugar nenhum, né? Você precisa ficar até o final desse vídeo. Olha só o que diz aqui, ó. Romanos agora, o capítulo 7. Vamos em Romanos capítulo 7. Vamos ver o que Paulo fala, né? 7:25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então ele é escravo da carne e ele é escravo de quem? Da lei de Deus. Ele é escravo dos dois, ó. Sou escravo com a mente da lei de Deus e com a carne da lei do pecado. Então tem dois dentro de Paulo, né? Está com dúvida ainda? Então vamos lá. Você acha que Paulo não era convertido? Se ele com a mente era escravo da lei de Deus, ele não era convertido para você? Claro que ele era. Vamos ler um pouquinho mais aí, ó, verso 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz. Quem que está fazendo isso em Paulo? Quem que faz isso? Vamos bater agora. Vamos bater, IAG. Quem que está fazendo isso? Quem, IAG? Quem? É o pecado, é o mal que reside em mim, é o mal que habita em mim. Ah, o mal habitava em Paulo? Poxa, e vocês não conseguem entender que esse mal
habita em você também, até Jesus voltar, que você nasce com esse mal? Não é possível. Olha o verso 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ele já tinha prazer, ele já era convertido na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, quando Jesus voltar, ele vai transformar seu corpo, vai tirar o pecado completamente. Está entendendo? É isso. Você precisa entender isso. Agora, para você não ficar com mais dúvidas, né? A gente vai lá em 1 João agora. 1 João capítulo 1, verso 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então a verdade não está em você, se você está dizendo por aí que é possível parar de pecar. Porque aqui está dizendo que se você fala isso, mas não pode falar, esse é o problema, né? Não pode falar, o pessoal de AG fala assim, ó, não pode falar, você tem que alcançar a vitória sobre o pecado, mas não pode falar. Misericórdia! Bate nesse povo, não é possível! Arrebenta com eles, bate! Sabe por quê? Porque isso não existe! Eu não posso falar! Não é isso que o texto está querendo dizer, que você não pode falar, porque senão aqui estaria dizendo assim, ó, não pode falar, né? Mas aqui não está falando que não pode falar. Por que não pode falar que você está sem pecado, que você parou de pecar? Por quê? Porque a verdade não vai estar em você, está escrito aqui, ó. Para de interpretar o texto, fica no texto. O verso 10 agora. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, se você disser, como o pessoal do IAG, que você não tem cometido pecado, você faz o quê? Mentiroso, e a sua palavra não está em vós. Então a palavra de Deus não está em você, você é mentiroso. Por que não pode falar que está sem pecado? Porque eles dizem que tem que alcançar a vitória sobre o pecado. Outra mentira é essa, né? Lá antes da porta da graça se fechar, tem que alcançar a vitória sobre o pecado. Quem não alcançar está perdido. Então está todo mundo perdido, né? Por quê? Porque isso é impossível. De acordo com 1 João, isso é impossível, vencer o pecado completamente. É impossível porque aqui, se eu disser que estou sem pecado, a verdade não está em mim. Eu estou me fazendo mentiroso. Entendeu? Então o problema não é falar. O problema é que você se torna mentiroso se você falar isso. Se você viver isso. Isso não existe para você. Porque o pecado habitava em Paulo. Paulo chegou até o terceiro céu e o pecado habitava nele. Cristo falou para Nicodemos que ele nasceu na carne. E esse pessoal está falando que nasce no espírito. Que nasce obediente à lei. Que nasce sem pecado. Porque se pecado, conforme você explica, é transgressão da lei, então você nasce sem transgredir a lei, não é verdade? Você nasce perfeito. Você nasce obedecendo a lei. Né? Todos os bebês, meu Deus, todos os bebês nascem observando a lei. Né? Nenhuma criança faz birra, nenhuma criança quer comer o que não presta. As crianças não fazem isso, né? Elas nascem perfeitas para vocês. Misericórdia! Eu acho que vocês nunca tiveram filho. Eu tenho filho de 3 anos e eu sei como que o pecado nasceu dentro do Gabriel, infelizmente. Porque o Gabriel, pequenininho, já faz manha, né? Já desobedece. Você fala para ele fazer uma coisa, ele faz outra. Ele responde, né? Então, isso é porque ele nasceu sem pecado, né? Ele nasceu sem pecado. Então, quem que está fazendo ele pecar? Porque ele não tem consciência ainda, né? Ele não tem capacidade de decisão. Quem que está fazendo, então, os erros? Quem que está decidindo por ele? É a carne. É o pecado que habita nele, infelizmente. Então, o pai e a mãe tem que ir podando, tem que ir moldando. Ah, Pablo, então é impossível vencer o pecado? Mas e os textos que tem na Bíblia que fala que é possível vencer o pecado?
Por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Romanos, vamos ver o outro lado da moeda agora. Vamos ficar um pouquinho do lado deles aí, né? Romanos, capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum! Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Opa, ué, Pablo, você acabou de falar que é impossível parar de pecar, você mostrou lá 1 João falando, e por que você está dizendo aí, mostrando um texto agora de Paulo que tem que parar de pecar? Agora eu não entendi mais nada, né? Meu querido, esse texto aqui já destrói com um engano que eu falei para você que existe no IAG. Qual que é o engano? Eles falam que você tem que parar de pecar até o fechamento da porta da graça, antes do fechamento da porta da graça, né? Então, se você batizou há 10 anos atrás, você ainda está em tempo, porque a porta da graça não fechou, não tem problema. Só que se a pessoa batizou lá faltando 1 minuto para a porta da graça se fechar, ela tem que se virar, dar um jeito e virar perfeita lá, não peca mais, em alguns segundos. Porque levantou da água, fechou a porta da graça, acabou, não pode mais pecar. Para eles é assim. Mas para minha Bíblia não é assim. Para minha Bíblia está falando que eu tenho que alcançar a vitória sobre o pecado quando? Cadê a correia? A vitória para o pecado, IAG, você tem que tê-la quando? É na volta de Cristo? É só um pouquinho antes da porta da graça fechar? Não, IAG, não é isso não! Apanha! Sabe quando que é? Tá aqui, ó. É no batismo. Tá aqui na Bíblia. É no batismo que você tem que vencer o pecado completamente. Misericórdia! Você precisa vencer o pecado no batismo. Olha só, vamos continuar lendo, verso 3. Ou porventura, IAGs, vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo ressuscitou dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então a vitória sobre o pecado, IAG, acontece quando? Quando a vitória sobre o pecado tem que acontecer? Fala a verdade pro povo! Silverino, para de falar mentira! Não é antes do fechamento da porta da graça não, rapaz! É no batismo, é quando você conhece a Cristo, você tem que vencer o pecado. Entendeu? Simples. Mas e agora? Como é que eu harmonizo essa aparente contradição, né? Um texto fala que não pode falar que está sem pecado, que está pecando se fizer isso. Está mentindo. E outro texto fala que eu não posso mais pecar depois do batismo. E o texto de Paulo, que ele fala que o pecado habitava nele, mesmo depois da conversão, né? E o texto lá de Paulo, aos Filipenses, que ele fala que ele ainda não é perfeito e depois fala que é perfeito. E aí, Paulo era perfeito ou não era perfeito? Vocês precisam entender que existe o consciente e o inconsciente. Aquilo que é consciente, aquilo que é decisão, que você decide, você não pode mais pecar. Aquilo que você sabe e que você tem que decidir, você tem sempre que decidir agora por Cristo, quando você aceita Jesus. Essa é a vitória sobre o pecado possível para você. Mas você nunca vai poder tirar o pecado de você, entendeu? Hoje eu estava trabalhando na horta, e aí, ali, mexendo na horta, eu comecei a pensar, por que a erva daninha não para de crescer? Eu já forrei, eu já ranquei as raízes, né? Porque eu mexi a terra, tirei todas as raízes, fiz tudo que tinha que fazer, mas depois de 3 semanas de horta, parecia que não ia nascer mais erva daninha. Fui lá hoje e olhei direitinho, estava cheio de ervas daninhas pequenininhas. Estava lotado de erva daninha. Aí quando eu vi a erva daninha, eu tinha 2 alternativas, 2 decisões, que é as escolhas que você tem também como cristão no dia a dia. Você viu o pecado em você, eu vi o pecado na minha horta, eu vi a erva daninha. Eu tenho 2 decisões. Ou eu vou lá e arranco e tiro esse pecado, essa erva daninha,
ou eu deixo, né? Eu deixo lá, pode crescer, Jesus já me salvou, eu já sou salvo pelo sacrifício de Cristo. É a graça barata, já é outro problema, né, que está acontecendo também, que a gente vai fazer outro vídeo para bater também nessa liderança frouxa da igreja adventista que está permitindo isso ser pregado nas igrejas. Então, o que acontece? A erva daninha sempre vai crescer na sua horta. O pecado, né, ele está no mundo. Lá em Gênesis capítulo 3, o que Deus falou para Adão? Porque você pecou, maldita é a terra. Maldita. Então, na terra e no nosso corpo reinou o pecado. Adão passou o pecado para a gente, entendeu? E quando Adão passa o pecado para a terra e para o nosso corpo, não dá para tirar totalmente. Sempre vai ter o pecado no lado inconsciente, naquilo que a gente não decide. Assim como a erva daninha vai crescer lá, por mais que você cuide, o pecado ele vai vir na sua mente sem você querer. Você vai estar ali na igreja, no culto ali divino, você fez tudo certinho, você orou, você jejuou, você fez tudo o que tinha que fazer. Você vive uma vida reta perante Deus, mas de repente ali no culto começa a vir um monte de pensamento errado na sua cabeça. Você acha que isso acontecia com Cristo? Claro que não! Cristo não tinha esses pensamentos errados. Você tem. Entendeu? A diferença? Cristo não tinha desejo, vontade, né? Ele não tinha esse impulso, essa paixão. Ah, você não está acreditando no que eu estou falando? Então, meu amigo, você vai agora para Ellen White, tá? Mas antes eu queria falar o seguinte. Você vai ver como que é importante Ellen White, né? E eu quero fazer um parêntese aqui nesse estudo. Ellen White não é só importante, ela é fundamental. Ellen White é a luz maior. Tem muita gente que fica mostrando texto fora do contexto aí, dizendo que Ellen White é a luz menor, né? Cadê a correia? Ellen White é a luz menor, sabe para quem? Aqui, ó. Ó. Aqui em você, que se você falar que Ellen White é a luz menor. Ellen White é a luz maior, porque a revelação. Por que a Ellen White é a luz maior? A revelação que foi dada por Deus para o tempo do fim, para Ellen White, para ela passar para a gente no tempo do fim, é as dicas, é a dica para a maior guerra que já teve no universo. É o Armagedon. E da onde Jesus mandou essa mensagem? Né? Quando Jesus mandou a mensagem para Moisés, ele estava onde? Né? E hoje onde ele está? Lá no céu tem um santuário. Jesus, ele saiu do santo e ele entrou no Santíssimo. E quando Jesus entra no Santíssimo, ele envia uma mensagem especial para a sua igreja. Uma luz maior. Por quê? A Bíblia, olha o tamanhozinho dela. Os escritos de Ellen White dá quase a minha altura. É muito escrito, é muita informação, tem detalhes. Para o povo de Deus vencer a besta, o falso profeta, os últimos enganos de Satanás. Para ele ser vitorioso, ele precisa desses escritos. Esses escritos de Ellen White, você vai ver como é que eles são importantes, porque eles vão desmascarar o IAG agora. Né? Talvez pela Bíblia, você ficou ainda um pouco na dúvida, mas quando eu ler aqui o que eu achei em Ellen White, você vai ter certeza plena de que o EAG é usado pelo diabo para propagar essa mentira. Infelizmente, tem coisa boa? Tem, mas tem a mentira. Então vamos ler aqui, ó. Você vai ver que tudo que eu ler agora está de acordo com o que eu mostrei na Bíblia, de acordo com o que eu falei para você, né? Então vamos ler aqui a luz maior. Tem gente que fala luz menor, não, é a luz maior. Luz menor é em grau de confirmação, né? Quando Paulo foi pregar lá no tempo dele, ele também tinha que dizer que o Antigo Testamento era a luz maior, porque eram vários profetas contra ele. Então ele não podia chegar lá, ó, eu vou falar qualquer coisa que eu quiser aqui, vocês têm que aceitar e mesmo que pensar diferente do Antigo Testamento. Não, ele tinha que falar, ó, a luz maior é o Antigo Testamento e eu sou um profeta, uma luz menor que vou direcionar vocês, vou iluminar para vocês entenderem o Antigo Testamento. Entendeu? Ah, mas e o texto, Pablo, que fala que a gente não precisa de Ellen White, que a gente poderia só com a Bíblia se salvar? Ué, com o Antigo Testamento não daria para se salvar também, não? Ué, você poderia dizer a mesma coisa no tempo de Jesus, né? Dos escritos de Paulo, falar, não preciso dos escritos de Paulo. Só com o Antigo Testamento eu posso me salvar. Jesus tinha o quê?
E ele não se deu bem só com o Antigo Testamento? Pois é. Entendeu? Então, texto isolado vira um pretexto para a sua perdição. A verdade de Deus, ela harmoniza todos os textos. Então, Ellen White, no sentido de explicação, no sentido de entendimento, ela é a luz maior. É a maior luz que já foi dada na Terra. É os escritos de Ellen White. Então, vamos nele agora. É a terceira mensagem angélica. Se você não acredita, é só você ir no estudinho que tinha na igreja adventista lá, que a gente pregava que o espírito de profecia estava ali no Apocalipse, né? 14, 12, depois 12, 13 ou 14, depois no 19, 10, você vai provar o quê? Que a fé em Jesus é o espírito de profecia. Pois é, pum. Ok? Então, o homem é legalmente cativo. O homem é legalmente cativo de Satanás. O homem caído. Ok? O homem tem a tendência natural de seguir a sugestão de Satanás. Tá lá em MJ, eu vou falar só a sigla, porque tem alguns aqui que eu não sei qual livro que é, né? Porque eu também recebi assim. Então só vou te falar MJ 51. Pronto, 51 é a página. As tendências corruptas dele são transmitidas à sua posteridade. Então as tendências de Adão, né, são transmitidas e você vai ver quais são, que eu vou mostrar, para toda a sua descendência, para mim e para você. CL 105. Isso a gente já leu lá, né? Em Romanos 5,19. Mas você está precisando de mais luz, mais claro, uma linguagem atual, né? Os filhos herdam disposição e tendências dos pais, né? MCPI 142. Depois, na descrição aí, ó, do vídeo, eu vou colocar todas as... Ok? Do primeiro, do segundo que eu fui, vou colocar só a citação. Foi o orgulho e a ambição nutridos no coração de Satanás que o baniram do céu. Esses males acham-se arraigados profundamente na nossa natureza caída. Cadê a correia? Esses males acham-se arraigados na nossa natureza caída. E a G? Na nossa natureza caída. O que acha-se arraigado na nossa natureza? O orgulho e a ambição. O orgulho e a ambição. Isso não é pecado para vocês, não? Isso não é transgressão da lei para vocês, não? O que mais que é isso? Aí você fala assim, mas eu não decidi pecar. É uma decisão. Meu amigo, se você fosse livre quando você nasce, você não teria nascido aqui não, você teria nascido lá num lugar livre. Deus seria o pior carrasco se ele fizesse uma criancinha pura nascer num lugar desse, no inferno, porque a terra é o inferno. Então isso é um maior engano que vocês estão pregando na humanidade, que uma criança pura, Deus colocou ela para nascer nesse mundo de pecado. Isso não existe. Isso que eu acabei de ler, que está arraigado, né? O orgulho, está no TS 242, ou T5, acho que é T5 242. Os defeitos de caráter vos são inerentes. Você sabe o que é inerente? Não sabe não? Vai ler no dicionário. O que é inerente? O que é inerente? Os defeitos de caráter vos são inerentes. Os defeitos, os pecados de caráter vos são inerentes. TM 452. Vamos continuar. Não havia princípios corruptos no primeiro Adão. Não havia princípios corruptos, né? Princípio corrupto é o quê, IAG? Não é pecado, não? Oh, meu Deus, está difícil, viu? No primeiro Adão, nem propensões corruptas ou tendências para o mal. Adão era perfeito. Está na carta 191, 1899. Seja cuidadoso, exageradamente cuidadoso ao tratar da natureza humana de Cristo. Não faz igual o IAG, não. Não o apresenteis diante das pessoas como um homem com propensões para o pecado. Jesus não tinha mesmo, não, pecado, mas nós também não temos. Você vai ver aqui que tem. Eu já mostrei, mas vou mostrar mais. Então, olha só. Olha só para você ver. Sejam cuidadosos, né, para não falar que Cristo, para apresentar Cristo diante das pessoas
como homem de propensões para o pecado. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado puro, sem pecado ou mancha. Por causa do pecado, sua posteridade nasceu com propensões inerentes para o mal, para a desobediência. Então, o que Ellen White está falando aqui? Que Jesus é diferente de você. Jesus não tinha propensão para o pecado. Você tem, a posteridade de Adão nasceu com propensões inerentes. Então, um texto só já cai por terra o engano desse povo aí do IAG, né? Isso aqui está na carta 8, 1895. Jesus era o Filho unigênito de Deus, ele tomou a natureza humana, mas nem por um momento houve nele uma má propensão. É um irmão em nossas fraquezas, Jesus, né? Mas não em possuir idênticas paixões. Sua natureza recuava do mal. T2, 201. Sua inclinação era para o que era direito. PC 22:3. Cada estágio era perfeito. Cada estágio, quando ele era criança, ele não tinha o que as criancinhas têm. De inveja, de orgulho, de preconceito, de egoísmo. Não tinha essas coisas. Criancinha, todas elas têm mal. São egoístas. Se você der 2, 3 brinquedos, ela não quer dividir o brinquedo. Só se você ensinar, né? Agora deixa ela sozinha, não ensina nada. E dá 3 brinquedos, faz o teste aí. Se ela depois compartilha com outra criança. O meu filho, quando eu dou um brinquedo para ele, ou quando eu dou 10 brinquedos para ele, ele age da mesma forma. Quando chega o coleguinha para pedir um brinquedo, ou pega um brinquedo, ele começa a chorar, ele vai atrás e puxa o brinquedo, ele fala não, que ele não vai dar, que ele não vai emprestar. Então eu preciso ir lá ensinar para ele, ó, tem que compartilhar, meu filho. É assim que funciona. Já peca, né? Ele nem sabe o que é pecado, mas já está pecando. Porque ele nasceu na carne, ele nasceu escravo do pecado. Sua inclinação era para o que era direito. De quem? De Cristo. PC 22:3. Cada estágio era perfeito. PC 22:2. A natureza humana não pode resistir senão a uma limitada porção de prova e experiência. A natureza de Cristo, porém, possuía maior capacidade para o sofrimento. Cristo é igual a gente, né? PC 59:4. Sua excelência de caráter era superior. IAG era superior à do homem caído. NDT 37. Não se herda caráter perfeito e nobre. O caráter é ganho. Então nenhuma criança nasce com caráter perfeito. Nenhuma criança nasce sem pecado. Entendeu? Por isso que ela tem que herdar. Ela tem que ganhar. Ela tem que ganhar de Cristo. Ela tem que lutar para ter esse caráter perfeito. E será que ela alcança plenamente? Não. No lado inconsciente vai ter sempre lá o pecado. Então o caráter nunca vai ser 100% perfeito. Eu vou ler para você aqui. As tendências herdadas devem ser banidas. Parábolas de Jesus. 175. As tendências herdadas devem ser banidas. Muitas crianças têm recebido como herança quase invencíveis tendências para o mal. Então a criança recebe o quê? Tendências para o mal. Gosta do que não presta, né? Por isso que um filho pequenininho já é gordo, come demais, é guloso, já nasceu guloso. Outro filho já nasce com tendências, né? Que eu não vou nem falar o nome aqui, mas já nasce. Muitas crianças têm recebido como herança quase invencíveis tendências para o mal. Cristo está no CBV 372. Cristo veio para o homem, para que o homem pudesse ter domínio perfeito sobre as naturais tendências que corrompem a alma. Naturais tendências que corrompem a alma. Sua graça tão somente pode habilitar-nos a resistir às tendências. Então você pode fazer o que eu falei. Você tem a horta lá, você pode ir podando, mas sempre vai estar nascendo erva daninha. Sempre vai vir pensamento impuro, sentimento impuro. Porque você é uma fonte de pecado, entendeu? Tá entendendo?
nunca de maneira alguma deixe a mais leve impressão sobre a mente humana de que havia uma mancha ou inclinação para a corrupção sobre Cristo. Ele é o ente santo. Carta 8, 1895. Esse da graça, que tão somente pode habilitar-nos a resistir às tendências da nossa natureza caída e sujeitá-las, é T8, 291. Vamos lá. Paulo escrevia a esses irmãos, agora é o ponto que eu queria que você entendesse aquela hora. Paulo escrevia a esses irmãos como a santos em Cristo. Filipenses 4, 21. Ele escrevia para santos, chamando de santos, né? O povo de Deus lá. Mas Ellen White diz o seguinte, a luz maior, mas não estava escrevendo a pessoas de caráter perfeito. Entendeu? Então nunca vai ter caráter perfeito antes da volta de Cristo. Só quando Cristo voltar que você vai ter caráter perfeito, que você vai ter uma vida totalmente perfeita. Até lá você vai ter imperfeição, você vai ter pecado, pensamento e sentimento ruim, que peca contra a lei, que vai contra a lei. A lei fala, não adulterarás. O seu corpo vai adulterar sem você querer, quando você estiver dormindo, né? E aí? Pecou, entendeu? O corpo pecou sozinho. É o que Paulo fala, já não sou eu que faço, mas é o pecado que habita em mim. A lei requer justa... Peraí. Esse que Paulo escrevia é no CBV 167. A lei requer justiça, vida justa, caráter perfeito. Isso não tem no homem para dar. Isso não tem o homem para dar. A lei requer justiça, vida justa, caráter perfeito, e isso não tem o homem para dar. DNT 540. DNT 540. E a G, vai tomando aí a chibatada. A lei requer justa, vida justa, caráter perfeito, e isso não tem o homem para dar. Entendeu? Vou ter que repetir de novo. DNT 540. Precisamos do perfeito exemplo, só executado, só encontrado na vida e caráter do nosso Salvador. DNT 41. Então só é encontrado aonde? O perfeito exemplo. Só em Cristo. Foi Cristo o único ser livre de pecado. Essa aqui é a chave de ouro, né? Esse aqui é o melhor texto que existe. Esse aqui cai por terra tudo. Só esse aqui já bastaria. Então, se você não quiser ver o vídeo todo, só presta atenção agora, né? Foi Cristo o único ser livre de pecado. Espera aí que eu vou pegar a correia. Foi Cristo o único ser livre de pecado que já existiu na terra. Foi Cristo o único ser livre que já existiu na terra. O único ser livre que já existiu na terra de pecado. Foi quem? Cristo, DNT 41.5. Nenhuma criança nasce sem pecado, meu amigo. Para de pregar essa mentira. Esse texto aqui caiu por terra, esse engano seu. A santificação não é obra de um momento, mas da vida toda. É resultado de morrer constantemente para o pecado e viver constantemente para Cristo. Enquanto durar a vida sua, Silverina, enquanto durar a sua vida, querido. Né? Enquanto durar a sua vida, não é quando a porta da graça fechar, não. Enquanto você estiver vivo, mesmo depois da porta da graça, né? Não haverá ocasião de repouso, nem um ponto em que possamos atingir e dizer, alcancei tudo. AA 290. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, tanto mais claro veremos a excessividade, a excessiva malignidade do pecado. Haverá um contínuo anelo da alma, contínuo e sincero, contrita confissão de pecado. Então haverá um contínuo anelo da alma, um contínuo e sincero, contrita confissão de pecado. Sempre, até depois do fechamento da porta da graça. AA 291. Nenhum dos apóstolos e profetas. Esse aqui também é chave de ouro. Nenhum dos apóstolos e profetas declarou jamais estar sem pecado. Sacrificariam a vida, de preferência cometer conscientemente um ato mau.
Então eles dariam a vida para não cometer um erro consciente. Porque no consciente eles alcançaram a perfeição, eles são perfeitos em Cristo. Já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. No consciente, né? Homens a quem Deus honrou com divina luz e poder, confessaram a pecaminosidade de sua natureza, igual Paulo fez, que o pecado habitava nele, né? Que ele era o pior dos pecadores. Misericórdia! Cadê o espírito de sabedoria, de entendimento de vocês? Cadê o espírito de humildade? Paulo, que foi até o terceiro céu, confessou a sua pecaminosidade. Vocês querem que antes do fechamento da porta da graça você atinja um patamar maior que Paulo? Misericórdia! AA 290. Você entendeu tudo que eu li? Você compreendeu? Ou precisa ler tudo de novo? Eu acho que não, né? Ah, meu querido, você pode vencer o pecado. Você deve vencer o pecado. Mas a sua maior preocupação, sabe qual deve ser? A sua maior preocupação deve ser você entender o que Ellen White escreveu. O que está na Bíblia. O que está na palavra de Deus toda. No Antigo, no Novo Testamento e nos escritos de Ellen White. Só que os escritos de Ellen White, eles trazem para você uma explicação bem clara, definida, que não vai ter na Bíblia. Do que você tem que fazer, aonde você tem que morar. Por exemplo, na Bíblia tem o princípio dessa moradia, né, no campo. Mas em Ellen White ela vai te falar por que você tem que sair da cidade, por que você tem que morar no campo, por que você tem que ser vegetariano. Na Bíblia não vai ter essa explicação. Entendeu? Eu consigo explicar porque eu já vivo. Então eu consigo pegar a Bíblia e provar para você, porque Adão e Eva eram vegetarianos, papapá, né? Deus ali sempre tirava a carne do povo. Então eu posso, porque eu conheço. Mas uma pessoa que não conhece os escritos de Ellen White, não conhece essa verdade, essa luz, pegar a Bíblia, nunca vai parar de comer carne, né? O povo de Deus, no tempo do fim, fumava. Ellen White foi lá e falou assim, antes dos médicos falar saber que fazia mal, ela falou, faz mal, para de fumar. E alguns não pararam porque achou que Ellen White estava doida, que não era profeta. Logo depois a ciência provou que fazia mal e pararam de fumar. Então, Ellen White, ela dá uma luz maior em esclarecimento. Então você precisa entender os escritos de Ellen White. Se você não leu Ellen White ainda, você precisa ler, precisa estudar. Você vai saber o que você tem que comer, aonde você tem que morar, entendeu? Você vai saber as verdades de Deus para o tempo do fim, como é que são, como é que não são. Você vai entender esse assunto da justiça pela fé, sobre a palavra de Deus, sobre a graça, sobre a justificação. Né? Nós vamos fazer um outro vídeo falando só sobre a justificação, sobre a terceira mensagem angélica, que é a justificação, que é a graça, que é a palavra de Deus revelada em Ellen White no tempo do fim, dada do lugar santíssimo. Já dei uma palhinha para você, né, do que é. Mas você vai ler os textos, vai ver, vai ter a confirmação, igual nós fizemos hoje o estudo aqui. Tá? Que Deus te ajude, que Deus te abençoe a não ser enganado. Ajuda a compartilhar essa live, esse vídeo aqui. Esse vídeo precisa chegar a todo mundo. Você viu agora esse vídeo, você sabe que esse estudo é importante. Muita gente precisa disso, tá? Vamos fazer Jesus voltar, porque a volta de Cristo não tá... Deus não deu uma data, não. Ele sabe qual é a data que ele vai vir. Mas ele está esperando o que para voltar? Não é o mal crescer, né? Não é mais gente se arrepender, porque cada dia que passa está se perdendo mais gente do que está se salvando. Então não é isso não, né? Ele está esperando o quê? Uma atitude da igreja. Ele não voltou ainda porque a Babilônia está dominando na igreja do povo dele, no povo de Deus, nos adventistas e lá fora no mundo. Quando existir um povo que ele possa jogar o Espírito Santo para esse povo pregar, aí ele vai voltar. Não existe esse povo ainda. Então vamos acordar. Por que eu bati? Por que eu gritei? Por que eu fiz escândalo? Porque Deus pediu para Isaías ficar pelado, né, no portão da cidade? Por que Deus pediu para o profeta gritar, clama a plenos pulmões, não te detenhas, erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó seus pecados? Isaías 58. Por que ele pede isso? Sabe por quê, meu querido? Porque vocês estão dormindo. Então tem que chegar alguém. Acorda, povo de Deus! Tem que chegar alguém louco gritando, porque senão vocês não vão acordar, batendo nas paredes, porque senão vocês não vão agir.
Não tem povo de Deus para receber o Espírito Santo. Não tem. Se o IAG tivesse essa luz, essa verdade que eu passei para vocês agora, Jesus já teria voltado, porque já tem pessoa suficiente lá para levar o Evangelho de Deus. Eles receberiam o Espírito Santo e concluiria a obra. Mas não tem como Deus mandar o Espírito Santo num povo que está enganado por Satanás, que vive em Babilônia. Entendeu? Então você precisa me ajudar a viver essa mensagem, a pregar essa mensagem. Você tem que levantar a bunda do sofá e ir para o campo, né? Deixa sua mulher, deixa seu filho, deixa seu emprego, deixa tudo. Faz igual eu, que vai dar tudo certo. Deus vai te dar tudo, vai te sustentar, igual está fazendo na minha vida. Deus te abençoe. Grande abraço. Fica com Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós pudemos estudar esse assunto tão importante. Ajuda para que esse vídeo possa ir a muitas pessoas. Ajuda para que o teu povo seja despertado, Senhor. Por favor, nos ajuda, nos perdoa por causa desses enganos que vivem em nós. Tira todos esses enganos da tua igreja, do teu povo, Pai. Nos ajuda a fazer o Senhor voltar. Eu te peço em nome de Jesus que esse vídeo atinja e alcance muitas pessoas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe.